Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 31 de março de 2015 e Deus trouxe uma palavra ao meu coração no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Atos 16, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz.
Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles, mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, dirigiram súplicas. E tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está mais uma parte da Tua palavra, ó Deus. Senhor, nos ensina como nós devemos nos proceder aqui neste mundo, pela Tua palavra. Santifica, meu Deus, as nossas vidas. Santifica todas as almas que vão ouvir esta palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha convencer a cada um. Que o Teu Espírito Santo venha guiar a toda a verdade. Que a Tua graça, meu Pai, esteja na vida de cada um para salvar. Ó Deus, purifica todas as almas. Cobre com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Conceda a salvação, a graça, o perdão e a Tua misericórdia. E supra, meu Deus, pela Tua misericórdia as necessidades. Alcança, Senhor, a cada lar, a cada casa que vai chegar esta palavra e abençoa a vida de cada um. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Paulo e Silas estavam numa missão, levando o Evangelho do Senhor Jesus. E havia ali uma mulher, tinha um espírito de adivinhação, e perseguia Paulo, porque ele estava anunciando o Evangelho, mas o espírito estava perturbado ali. E começou a perseguir o apóstolo Paulo. Mas ele repreendeu aquele espírito depois de alguns dias. Já estava cansado de tudo aquilo. Eu creio que foi na hora certa que Deus deu essa autoridade para o apóstolo Paulo repreender aquele espírito. Porque nada em nossa vida é por acaso. Deus, muitas vezes, Ele permite alguém nos afrontar. Ele permite que alguém nos persiga para que o seu poder seja manifesto a toda a criatura. Para que o poder de Deus fosse manifesto naquela hora, o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito que o seguia e que perseguiam eles. Diz aqui o texto: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Tudo por causa do dinheiro. Aquela jovem adivinhava por causa do dinheiro que dava. Era grande lucro. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É como aquele espírito que disse para o Senhor Jesus: bem sei que tu és o santo de Deus, vieste atormentar-nos antes da hora. Mesmo tipo de espírito que perturbou o apóstolo Paulo é o mesmo que falou ao Senhor Jesus naquele dia. E diz aqui o texto que, versículo 18, diz que isto fez ela por muitos dias. Muitos dias. Se fosse do próprio apóstolo Paulo repreender aquele espírito, ele já teria repreendido logo no primeiro dia. Mas Deus tem os seus planos. Todos os dias são de Deus. Tudo na nossa vida está contada. Nada que nós fazemos aqui nesta terra é sem sentido. É como muitas vozes que existem no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Tudo tem um significado para Deus. Nada é por acaso. Nada na nossa vida é por acaso. O apóstolo Paulo poderia ter repreendido esse espírito logo no primeiro dia, no segundo dia. Mas aqui diz a palavra de Deus que foi depois de muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu.
E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Eles foram levados à praça para ser julgados ali, porque estavam fazendo bem, porque estavam levando o evangelho do Senhor Jesus, mas estava interferindo no lucro daquele povo, num lucro ilícito, num lucro enganador. Toda pessoa que faz o bem, ela sofre perseguição. A palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente a Cristo Jesus padecerão perseguições. Como o apóstolo Paulo e Silas foram perseguidos, foram levados na praça, na presença dos magistrados, dos homens importantes. E apresentando-os aos magistrados, disse: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Por fazer o bem, por pregar o evangelho, por libertar a jovem adivinhadora, eles foram açoitados com varas. E diz a palavra de Deus que quando eram açoitados, era 39 menos uma, ou seja, 38 chibatadas por vez, por sessão, para que não chegasse a 39. Para que não chegasse a atingir o número. Então eles sabotavam. Eles deram menos chibatadas para não cumprir aquela quantidade que era conforme a lei. É o jeitinho romano. E eles sofreram as varadas, sofreram as chibatadas. Muitas pessoas, servos de Deus, que pregam a palavra do Senhor, também levam açoites. Depende do país, a pessoa é açoitada com varas realmente. Mas alguns países que não são as varas, fisicamente falando, as varas, realmente falando, mas são as afrontas, as humilhações, as perseguições, as varas cuja língua é como ferrões, como ferrolhos, que machucam e que dói para aquele servo e para aquela serva de Deus, que está cumprindo a justiça do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes você recebe a vara, você recebe os duros chicotes, os açoites, de pessoas próximas de você, de pessoas que você menos esperava. Você passa a receber essas varadas, e isso vai doendo dentro da sua alma, e vai causando feridas, e que com o tempo você acha que vai se apagar, mas não apaga, porque as feridas elas só apagam pelo sangue do Senhor Jesus, quando é purificado, quando nós confessamos as nossas iniquidades, quando nós pedimos para Deus nos libertar, tirar essa dor de dentro do nosso coração, da nossa alma. Não é o tempo que vai apagar as feridas, mas é o sangue do Senhor Jesus que vai nos purificar e que vai te limpar desta dor da sua alma, desta ferida que foi feita pelos açoites que você levou na sua vida até o dia de hoje. Mas há esperança para você. Jesus é a nossa esperança. As dores não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Perdoa aquela pessoa que te machucou. Perdoa aquela pessoa que te ofendeu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E seguindo o texto aqui diz que o apóstolo Paulo e Silas foram açoitados com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Depois de levar os açoites, ainda foram lançados na prisão. Perderam toda a sua vida ali. Já não tinha mais a liberdade de andar, de ir no mercado comprar o alimento. Não tinha mais essa liberdade. Perderam as suas liberdades. Levaram os açoites e ainda foram presos. Ficaram cativos dentro da prisão. E olha que não era uma prisão comum, porque eles ficaram lá embaixo. Continuando no texto aqui diz, além de estar guardado com segurança, versículo 24 diz, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
além de descer mais abaixo ainda da prisão, no lugar bem ruim, escuro, tipo um calabouço, ali deveria estar cheio de ratos, aranhas, um lugar frio, gelado, um lugar cheio de tuberculose. Ainda os amarraram no tronco, de modo que eles não podiam nem se mexer do lugar. Estavam presos ali naquele lugar, Paulo e Silas, porque estavam fazendo a vontade de Deus. E foram presos, açoitados, com as feridas sangrando, as feridas sangrando nas suas costas. E eles estavam presos, amarrados, acorrentados. Talvez a sua vida se encontre hoje assim, você está amarrado, acorrentado nesse tronco, sua vida não anda, a sua vida está parada no tempo. Quanto tempo faz que você vive esta vida de dores, este sofrimento? Quanto tempo que você vive nessa escuridão, sem a luz? Como diz Jó, quem me dera chegar o dia, e quando chegava o dia, quem me dera chegar a noite. Jó não tinha paz, Jó estava com a sua alma inquieta. Talvez você se encontre com a sua alma inquieta, sem a paz, sem ver a luz do dia, sem ver o dia seguinte. Talvez você não vê há tantos anos o dia seguinte, o sol da justiça raiar na sua vida. Talvez você só vê escuridão na sua frente. Você se sente com as suas mãos e pernas amarradas, acorrentados no fundo deste calabouço, cheio de ratos, de coisas ruins na sua vida. Talvez nem força você tem para limpar a sua casa. Talvez a sua casa está até suja, você não consegue, minha irmã, limpar a sua casa. Você vive neste lugar sujo, minha irmã. Ó Deus de Israel, tem misericórdia, Senhor, dessa tua filha, que está largada, Senhor, que não tem mais forças para se levantar dessa cama, e a sua casa se encontra suja. Me perdoa a expressão, minha irmã. A sua casa se encontra suja, e tem até ratos escondidos aí. A sua casa está escura, as portas fechadas, e está até cheio de lixo dentro da sua casa, minha irmã. O sangue de Jesus tem poder. Ó Deus, envia os teus anjos neste lar, nesta casa, meu Pai, que está cheia de trevas. Saia espírito maligno desta casa, em nome do Senhor Jesus. Saia deste lugar, espírito maligno, em nome do Senhor Jesus. Talvez a sua casa esteja assim, minha irmã, cheia de ratos, de aranhas. A sua casa toda fechada, você com depressão. Você está com a sua vida acorrentada. Você está presa. Se sente presa, amarrada num tronco. As pessoas que te açoitou, você não perdoou. E você se encontra com a sua vida acorrentada, vive nessa escuridão, nessa depressão, porque você não perdoou aquele que te feriu, aquele que te açoitou com as varas, você não liberou perdão para esta pessoa, e hoje a sua vida está assim, amarrada, presa num tronco. Ah, quem me dera chegar o dia. Aí chega o dia, e você está angustiada. Ah, quem me dera chegar a noite. E chega a noite, torna-se um círculo vicioso. Você não consegue sair dessa vida, desta cadeia, desta prisão que você se encontra. Perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa que te feriu com as varas, com os açoites da vida. Você vai ver, minha irmã, meu irmão, se você libertar, se você perdoar esta pessoa que te feriu com as varas da língua, Deus vai tirar você desta prisão. A palavra de Deus diz que Deus não habita num coração cheio de amargura. Um coração amargurado, ele entristece o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4 e capítulo 5. O espírito do homem amargurado, ele entristece o Espírito Santo de Deus. E Deus, ele se afasta, porque ele não habita num coração assim. Paulo e Silas tinham todo motivo para ficar com raiva, irado, para ficar com ódio dentro do seu coração. Mas veja como é que foi o decorrer dessa situação que eles passaram. Versículo 25 diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos o escutavam. Perto da meia-noite, eles estavam ali um certo tempo. Ao invés de eles murmurar e reclamar, eles passaram a orar a Deus e a louvar. Eles passaram a buscar a Deus em oração. Eles não ficaram com raiva daqueles que o feriram, mas eles passaram a buscar o Senhor. Talvez eles cantaram este hino aqui. Vem, ó Senhor, ajudar-me nas minhas tribulações. Eu confiante espero tuas libertações. Vem ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, ajudar-me neste meu peregrinar, nas provações e lutas podes me abrigar. Vem ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Seja vencedor, meu irmão, minha irmã. Você não nasceu para perder, não. Você nasceu para vencer. Saia dessa situação de cabeça erguida. Você é um soldado de Cristo. Você é uma soldado de Cristo também. Você não nasceu para ficar nesta vida de cabeça baixa. Voe como a águia. Não ande de cabeça baixa como a ave que rasteja, a ave, como um pintinho, como um pardalzinho, mas ande como uma águia. Ande por cima. Confia no Deus vivo que fez os céus e a terra, minha irmã, meu irmão. Este nosso Deus vivo, hoje você pode estar nessa situação, mas se você buscar a Deus com fervor, louvando o nome do Senhor, buscando na oração, Deus vai te dar força, Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda, e você vai estar em cima e não por baixo. É a promessa de Deus para as nossas vidas, é nos colocar por cabeça e não por cauda. Paulo e Silas oravam a Deus e louvavam o nome do Senhor. Louvavam a Deus naquele momento de dor, de feridas, das varas, da prisão úmida, cheia de ratos. Eles estavam louvando a Deus. Você pode louvar a Deus nessa situação que você se encontra, minha irmã. Você pode louvar a Deus nesta hora. Pisa o teu pé no chão, dobra o teu joelho, clama ao Senhor, louva a Deus, exalta o Deus Altíssimo e Deus vai mudar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Ele vai fazer cicatrizar essas feridas que te causou dor. Paulo e Silas sofreram, mas não se entregaram. Combateram o bom combate e começaram a louvar a Deus. Versículo 26 diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. De repente Deus começou a agir na vida deles, porque eles se entregaram a Deus. Eles não ficaram reclamando, mas entregaram as suas vidas àquele que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda. Eles louvaram o Deus Altíssimo, o Deus Santo, 3 vezes Santo. O teu Pai, o meu Pai, o Deus que habita em luz inacessível, o Santo de Israel. Receba a paz de Deus no teu coração, meu irmão, minha irmã. Receba a paz de Deus no teu coração. Que toda esta amargura vai sair da tua vida, pelo poder da misericórdia do Altíssimo.
receba a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo Jesus dentro do teu coração. Louve ao Senhor, vós todos que habitais na terra. Louvem-te a ti, Senhor. Todos louvem ao Senhor. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. E Ele dará chuvas no seu tempo. Dará frutos, as novidades da terra. Aquele que louva ao Senhor. Ele dá o escape. De repente veio um terremoto e tirou Paulo e Silas da prisão. Um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Deus libertou eles. Paulo e Silas estavam amarrados no tronco. Aquelas cadeias, aquelas correntes grossas se quebraram. As portas da cadeia se abriram. Eles não fugiram da cadeia, porque eles tinham que cumprir a justiça de Deus. A justiça do homem aqui na terra tinha que ser respeitada, tem que ser respeitada. Mas diz a palavra de Deus que o anjo, ele quebrou as correntes, ele quebrou as cadeias, abriu as portas da prisão. Deus libertou as suas almas. É no louvor, minha irmã, meu irmão, é na oração que Deus vai libertar a sua alma desta prisão que você vive há tantos anos. É no louvor, é na oração. Quando você for perceber, de repente você vai estar livre, liberto e liberta desta cadeia que te prende. O Senhor vai te libertar. Abre a tua boca que eu te encherei. Louve ao Senhor. Entregue a sua vida na mão de Deus. Entregue toda a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai te libertar desta amargura, da angústia. Ele vai abrir as portas na tua vida que estão fechadas. Talvez você não se encontre mais empregado, empregada. Talvez a sua vida parou no tempo. Mas Deus abre as portas. Como Ele abriu as portas na vida de Paulo e Silas, Ele também vai abrir as portas na tua vida. Ele vai preparar um emprego para você alimentar a sua casa, suprir as necessidades da tua família. É Deus que vai abrir as portas. É Ele que abre as portas em nossas vidas. É Ele que prepara o nosso pão. Nós fazemos a nossa parte de trabalhar. Nós fazemos a nossa parte de lançar as redes no rio, no mar. Lança as redes no mar. Mas é o Senhor Jesus que vai mostrar o lugar certo para você lançar a sua rede, para você apanhar os peixes. É o Espírito de Deus que vai te guiar, que vai te dar a direção certa. Como Ele guiou o povo no deserto, Ele vai guiar também a tua vida. Quando você se sujeitar a Ele, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus, meu irmão, minha irmã. Sirva a Deus. Levante dessa situação que você se encontra e dobre o teu joelho e louve ao Senhor. Faça um culto no lugar que você está. Cante hinos de louvor a Deus, que através desses hinos de louvor a Deus, Deus vai te dar força para você orar e colocar as necessidades suas na mão dEle. E Ele vai vir de repente. De repente Ele vai quebrar essas cadeias da amargura, da angústia, da depressão, do desânimo, e vai te libertar, vai te dar vitória. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, de todo o teu coração. Talvez você ainda não serve a Deus. Entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje. Deus vai te libertar da prisão deste mundo. Este mundo também aprisiona. A pessoa fica com a mente ocupada, presa na internet, presa nas redes sociais, o tempo todo, no celular. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser águia e não para ser uma ave comum que olha só para baixo. Se desligue desse mundo, jovem, irmão, irmã. Olhe para o alto, da onde virá o teu socorro. É do alto que vem. É do Pai das luzes, é do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e fez a terra. É dele que vai vir o teu socorro, o meu socorro, o nosso socorro.
é do Deus vivo, é do Deus Altíssimo. Senhor nosso Deus, Pai, guarda essas almas em Tuas mãos. Concede a estas vidas, meu Pai, a libertação dessa escravidão que essa pessoa vive, meu Pai, há tanto tempo, ó Deus. Concede a vitória, meu Pai, a estes Teus filhos. Concede, meu Pai, a Tua graça, a misericórdia, o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. Ó Deus, concede o arrependimento a cada coração. Ó Deus, revista este Teu filho, esta Tua filha de força. Cinge, meu Deus, ó Deus, de vigor. Renova as forças, meu Pai, desde que está fraco, cansado, abatido, debilitado, talvez até enfermo, talvez até com dengue, com essas enfermidades, meu Pai, que colocam a pessoa por terra. Ó Deus, coloca esta enfermidade por terra. Ó Deus, liberta desta enfermidade, da alma, da carne, Senhor. Liberta esta pessoa da dengue, das pestes, meu Pai. Ó Deus, faz a obra no meio do Teu povo. Ó Deus, faz cessar toda esta peste que tem alastrado este país. Ó Deus, faz cessar a corrupção que tem alastrado no Brasil. Ó Deus, faz cessar as drogas, meu Pai, o roubo, os homicídios. Faz cessar, meu Pai, todo o mal deste país. Concede o arrependimento, meu Deus, a esta nação brasileira. Concede o arrependimento, Senhor, a cada povo Teu, a cada alma que ainda não é servo Teu, mas é alma Tua, Senhor, porque está escrito, a alma que pecar morrerá. Todas as almas são Tuas. Concede, meu Pai, a salvação, a graça por todos os homens, conforme a Tua palavra. Estenda Tuas mãos para operar, meu Pai, sobre estas vidas. Resplandeça a luz do Teu rosto sobre cada alma, Senhor, neste dia de hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, graças nós Te damos por esta palavra, Senhor, e que esta palavra venha entrar em cada coração. Que o Teu Espírito Santo venha falar mais aos corações, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, liberta os encarcerados, alcança, Senhor, cada coração. Ó Deus de Israel, conceda a graça, a paz, a paciência, meu Pai. Supra as necessidades de cada um de nós. Receba esta oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho bendito para todo sempre. Amém, Jesus.